dia, graça e paz. Espero que todos tenham tido um bom Natal, um bom fim de ano, uma passagem de ano. Hoje nós estamos aqui retornando às nossas atividades espirituais e nesse primeiro domingo de 2021, que esperamos que daqui para frente nós tenhamos o bom senso, a consciência de que problemas existem, problemas nós os enfrentamos na graça e no poder de Deus e, enfim, nós não podemos parar, desanimar, abaixar a cabeça, nós precisamos continuar. E é continuando conforme nos diz a carta aos Hebreus, que diz que o justo vive pela fé. Então nós, pela fé, continuaremos. E para alimentar a nossa fé, nesse dia nós leremos um texto da Palavra de Deus que encontra-se na carta conforme Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 9. Vamos ao texto então, vamos ler. Diz assim: pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, e também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Nós queremos fazer uma reflexão sobre a expressão que aparece aqui, sobre mulherinhas cativadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, vamos ter uma palavra de oração para que Deus nos conduza, que Deus nos oriente. Oremos. Bom Deus, nosso Pai querido, agradecemos-te pelo retorno às atividades espirituais, o Pai, em especial nesse primeiro domingo, dia 3 de janeiro de 2021. Estamos reunidos, ó Deus, muito embora online, mas estamos na mesma fé, no mesmo Espírito, reunidos em torno da Tua Palavra, na Tua presença. Não importa a distância, mas o que importa é que o Senhor está conosco e o Senhor estando conosco. O Senhor está conosco, Deus, em todas as partes em que Teu povo se encontra. Assim, nós oramos pedindo a Tua bênção, a Tua direção, que Teu Espírito nos conduza para que tiremos as lições necessárias e proveitosas para as nossas vidas, a fim de que esse ano de 2021 seja um ano de muitas vitórias em nome do Senhor Jesus. E vitória essa que nos é dada através do sangue de Jesus derramado na cruz, através da Tua palavra, que a temos guardado, e também, ó Deus, através da fé, porque a fé nos permite caminhar a despeito das lutas, dos problemas, das adversidades. Então, ó Deus, conduza-nos nesse ano de 2021 e conduza-nos também, ó Deus, sempre ensinando-nos pelo Teu Espírito, a fim de que aprendamos, a fim de que tenhamos condições de praticar esta palavra para sermos abençoados e abençoadores. Essa é a oração que te fazemos, confiados na Tua graça, confiados no Teu poder. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, então vamos, a partir desse momento, falar sobre pessoas que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Há três tipos de pessoas. E existe o idiota, que não aprende com seus próprios erros. Existe o esperto, que aprende com seus próprios erros. Mas também existem os sábios. Esses aprendem com os erros dos outros. Eu espero que você seja sábio.
que você aprenda com o sábio dos outros, mas que também seja esperto, que aprenda com seus próprios erros, porque nenhum de nós está imune de errar, de tropeçar, de cair, mas pela graça de Deus é que nós nos levantamos e seguimos a nossa caminhada de fé. Então vamos estudar esse texto e considerando que aqueles que aprendem, ou melhor, aqueles que não aprendem com o passado, estão sempre condenados a repetir esse passado, isto é, a repetir os mesmos erros. Stephen King foi é o autor desta frase. Mas por que as pessoas não aprendem? Alguma dificuldade, por exemplo, poderíamos ver uma dificuldade de ordem física, psíquica. Por exemplo, o problema da dislexia, transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica que tem como principal dificuldade ler, escrever e atenção e memória. Então, essas pessoas que têm esse problema, dislexia, essas pessoas têm muitas dificuldades. Tem até uma passagem, não em função da dislexia, mas em função daquilo que nós precisamos estar atentos para aprender. Diz que uma criança, ela estava no templo e ela estava ouvindo o seu pastor pregando, então, e conforme o pastor pregava, ela colocava um dedo em um dos seus ouvidos e ouvindo. E o pastor ficou intrigado com aquela atitude da criança. E ao final do culto, uma família muito amada, bem conhecida do pastor, ele, no momento de cumprimentar as pessoas à porta da igreja, ele perguntou àquela criança por que ela estava com um dos seus dedos em um dos seus ouvidos. E a criança então respondeu ao pastor, e perto estava ali a sua mãe, seu pai, sua irmãzinha, e aquela criança disse então ao pastor: é que o meu pai, pastor, ele diz que quando ele ouve seus sermões, a sua palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, como eu não quero que a palavra saia, eu quero só que ela entre pelo ouvido, então eu tapo um ouvido para que a sua palavra permanece em mim. É isso mesmo. Às vezes nós vamos à casa de Deus, ouvimos a palavra de Deus e simplesmente nós ouvimos e não damos muita confiança muita importância para aquilo que nós ouvimos, e a palavra de Deus acaba entrando e saindo, entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Inclusive, há uma passagem no livro de Tiago, e capítulo 1, e eu quero ler com você para que a gente se atente a essa palavra que é muito importante para que nós a ouçamos e para que nós a guardemos em nosso coração. A propósito, a palavra de Deus diz que nós devemos ouvir esta palavra e guardar no coração. Diz o salmista que devemos guardar a palavra do Senhor para não pecarmos contra ele. Então não basta nós sermos ouvintes da palavra, mas ouvintes e praticantes. Então, em Tiago, diz assim a palavra: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque a ira do homem não produz essa justiça, a justiça humana. Portanto, nós devemos nos despojar de toda impureza de acúmulo de maldade e acolher com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma.
E ainda o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, ele diz o seguinte, que nós devemos despojar de toda maldade e dolo da hipocrisia, inveja de toda sorte de maledicência, e desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. Então, a ouvir a palavra é de suma importância, mas guardá-la é de maior importância ainda. Assim falou o nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Se nós entendermos bem aquela passagem sobre os dois fundamentos, o Senhor Jesus Cristo, ele nos fala da importância de nós ouvirmos e guardarmos a sua palavra, e diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, considerá-lo-ei como homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E diz a palavra, vieram as chuvas, os rios, e vieram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não ruiu, ela permaneceu intacta. Quer dizer, os problemas, as dificuldades, as chuvas, os ventos, os rios, todos os problemas que vêm sobre a casa, a nossa vida, a nossa família, se eles batem com rigidez, com força, acima de tudo nós temos a graça e o poder de Deus que nos ajuda para que nós nos mantenhamos firmes a despeito das adversidades. Então, que o Senhor te ajude, que você seja não somente um ouvinte da palavra, mas que seja de fato um praticante. Que esse ano, 2021, você tome essa decisão de praticar a palavra ouvida. Não importa de quem nós a ouçamos, mas se a palavra está sendo pregada com sabedoria, com prudência, está sendo pregada com verdade, que essa palavra possa ser acolhida no nosso coração para nos abençoar durante esse ano de 2021. É o que eu espero para você, meu irmão, minha irmã, para que de forma alguma deixe de acolher esta palavra. Que o Senhor assim te abençoe com graça, que o Senhor te abençoe com poder, para que você não seja apenas um ouvinte da palavra, mas seja, acima de tudo, um praticante da palavra de Deus. O jovem Timóteo, pastor em Éfeso, acompanhou o apóstolo Paulo desde a sua segunda viagem missionária, quando Paulo chegou em Derbe, em Listra e Icônio. Ali encontrou o jovem Timóteo, que foi convidado a acompanhá-lo para que fizesse parte do ministério itinerante. E Timóteo o acompanhou e, é lógico, ali ele aprendeu com o apóstolo Paulo as verdades, a palavra de Deus, e foi assim instruído e orientado e fortalecido. E quando ele escreve a Timóteo, o jovem pastor, e ele diz o seguinte na sua primeira epístola: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Inclusive, na sua carta aos Efésios, quando essa aqui é uma carta pastoral, escreve diretamente a Timóteo, mas ele escreveu também à igreja de Éfeso, e ele disse para que a igreja não se deixasse levar por todo o vento de doutrina, isto é, doutrinas que vinham de um lado, de outro, de uma pessoa, de outra, e assim essas doutrinas poderiam minar a força da igreja, a fé da igreja e trazer problemas, trazer consequências, conforme nós vamos ver. Paulo, que no capítulo 19 e 20, ele advertiu a igreja de Éfeso
com relação aos lobos vorazes que haveriam de penetrar sorrateiramente nas igrejas, especialmente na igreja de Éfeso, após a sua partida. Então ele encarrega os anciãos, os presbíteros, em especial Timóteo, o jovem pastor, para que eles não se deixassem levar por esses ventos de doutrina. Então ele continua: para o intuito da presente demonstração, escrevendo ele a Timóteo, visa ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidades frívolas, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem o assunto sobre os quais fazem ousadas asseverações. Quer dizer, as afirmações que eles faziam, nem eles mesmos sabiam, esses falsos doutrinadores, falsos mestres, que se aproximaram da igreja de Éfeso. Inclusive, a palavra de Deus aqui está registrada no capítulo ainda 1, versículo 18 em diante, diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. E diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se conta Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, os falsos profetas estavam presentes e muitas pessoas estavam naufragando na fé. E eu quero fazer menção também a um outro texto que afirma justamente isto, sobre a intervenção desses falsos profetas que estavam perturbando a paz da igreja de Éfeso. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, a palavra de Deus diz-nos assim: além disso, capítulo 2, 17 até o versículo 19. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, algumas pessoas haviam se desviado da fé e estavam pervertendo, isto é, desencaminhando a fé a alguns. E dentre essas pessoas, então, é que nós vemos aqui, conforme nos diz o capítulo 3 da segunda epístola, conforme lemos, sobre essas mulherinhas carregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. O grande problema aqui é que todos nós somos pecadores, isso é certo, mas há pessoas que estão em pecado, estão longe de Deus, estão desencaminhadas por pessoas pervertidas pelo engano do pecado. Então, essas mulherinhas sobrecarregadas de pecado e conduzidas de várias paixões, há pelo menos 4 coisas, 4 aspectos que nós gostaríamos de destacar com relação ao que elas aprendiam sempre e jamais chegavam ao conhecimento da verdade. Então, são 4 coisas disso. Primeiro, diz o apóstolo Paulo que elas eram cativas, quer dizer, estavam presas a uma ação de alguém que estava ensinando, ou melhor, desencaminhando da fé essas pessoas. Então é muito importante, porque a fé
ela é fortalecida quando nós falamos a verdade. Se nós não falamos a verdade, nós somos pervertidos, somos afastados, desencaminhados. Então, o problema é que elas estavam cativas, estavam presas a esses ensinamentos, a essas pessoas. Não estava cativa de Cristo, cativa do ensinamento de Jesus, cativa da palavra de Deus. Quem as cativava era o quê? Eram pessoas réprobas, que não eram retas diante de Deus, pessoas que não tinham nenhum compromisso com a palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, diz-nos a palavra que elas estavam sobrecarregadas de pecados. Quer dizer, nós dissemos que nós somos pecadores, mas agora estar sobrecarregado de pecado, quer dizer, nunca teve oportunidade de chegar a Cristo, de suplicar a sua misericórdia, de pedir que o sangue de Jesus lavasse, purificasse. Então, o problema é a sobrecarga. O problema não é pecar, o problema é praticar o pecado na vida como se fosse normal, como se fosse bom para a vida de quem quer que seja. Mas também essas pessoas estavam conduzidas por várias paixões. Paixão quer dizer o desejo. O desejo pode ser bom e pode ser ruim. O desejo é bom quando é um desejo que glorifica a Deus, e ruim quando é um desejo que não glorifica a Deus. Qual o desejo que não glorifica a Deus? É o desejo das paixões carnais, para satisfazer as necessidades que a carne grita, que a carne quer. Então é muito importante considerarmos, por exemplo, sobre o capítulo 5 do apóstolo, que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, que fala ali sobre as obras da carne, e diz ali a palavra que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas também pessoas que resistem à verdade. Elas recebiam a palavra de Deus como recebeu através do apóstolo Paulo, através de outros pregadores, através de Timóteo, mas essas pessoas sempre resistiam essa palavra. Nós sabemos que a estratégia de Satanás para desestabilizar a vida de alguém, ou seja, a própria igreja, é semear o joio no meio do trigo. Então nós devemos estar muito atentos para que a palavra de Deus, a verdade de Deus seja preservada, a fim de que o joio não cresça, abafa e torna então improdutivo a vida nossa de cada dia. Nós devemos estar atentos, porque quando nós nos opomos à verdade, à palavra de Deus, porque a verdade é o que nos liberta dos nossos pecados, a verdade ela nos santifica, a verdade nos conduz ao Pai, e Jesus é a verdade. A palavra é a verdade. O Espírito Santo nos ensina, nos conduz à verdade. Então, quando nós nos opomos, quando nós resistimos a essa verdade, nós nos tornamos presas fáceis para a ação do inimigo em nossas vidas. Então, nós não podemos nos opor à verdade, como as mulherinhas carregadas de pecado, porque elas aprendiam sempre e jamais chegaram ao conhecimento da verdade. Assim também há muitas pessoas hoje que aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade, sabendo que essa verdade é a verdade que traz ao nosso coração a certeza, a convicção da nossa esperança, a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Então vejam só, a igreja que está cheia da verdade não dá espaço para a mentira, porque Satanás é o pai da mentira. E a palavra de Deus nos exorta, quando Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, a igreja sobre a qual Timóteo era pastor, e diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Então, Satanás está sempre querendo tomar lugar
entre nós, dentro da igreja, na nossa vida. Mas nós não podemos dar lugar ao diabo, porque se dermos lugar ao diabo, certamente ele, conforme diz o texto que nós lemos, ele nos cativará, quer dizer, nos fará presa fácil dele. Então nós somos e devemos ser presas fáceis de Jesus Cristo, pois ele nos amou, ele morreu por nós e ele nos salvou. Então essa salvação nos faz sentir a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nos libertou que é do império das trevas, nos libertou do pecado. Então nós somos livres para viver para Cristo, para viver em graça, para viver para a sua glória, para viver em santificação, para viver em obediência à sua palavra. Então eu espero que você tenha entendido, compreendido a ação do inimigo, especialmente na vida dessas pessoas sobrecarregadas de pecado, que aprendem sempre, jamais chegam ao conhecimento da verdade, para que você, conhecendo a verdade, você seja liberto dos seus pecados. E conhecer a verdade é viver na prática da verdade, na prática da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que possamos caminhar assim, sempre desejando a palavra de Deus, como diz o apóstolo Pedro, desejai ardentemente essa palavra, para que por ela seja nos dado crescimento para a salvação. Então, bom dia, Deus te abençoe, ouça, mas pratique a palavra de Deus.